Tem alguém aí? Oi Letícia, oi Gene, grande Duda, parceirinho da esgrima, tudo bom Duda? Oi Rita, tudo bem? Cíntia, amiga do Tubino, oi Vanessa, tudo bem? Oi Gene, participar do nosso happy hour, Gene, seja bem-vinda. Oi Rita, tudo bem? Comecei um pouquinho a abrir antes aqui. Grande Duda, parceirinho, desde a época de Teresópolis. Saudade, Duda, abração. Comecei a abrir um pouquinho antes aqui, pessoal, para a gente já começar a se ambientar, deixar o pessoal chegar, para a gente iniciar a nossa live daqui a pouquinho. Olá, Vanessa, tudo bem? Carol, entrou, Carol. Sim, Edu, sim, Duda, muitas histórias. Oh, vamos fazer uma live só para contar nossas histórias aqui, Duda. Que tal? Acho que vai ser censurado, não vai poder não. Gene, com certeza, Gene, um vinho é bom, abre o pensamento, abre as nossas reflexões. Um vinho é sempre bem-vindo, as ideias fluem de fato, muito bom. Pena que eu não posso abrir um vinho que vou ficar na água por enquanto. Mas depois que acabar aqui, com certeza eu vou pro vinho. Aí eu vou acompanhar quem tiver também tomando um vinhozinho por aí. Agora, pessoal, faltam uns minutinhos ainda. Daqui a pouco a gente já começa a nossa live, que hoje vai ser uma continuação sobre os temas que a gente trabalhou, na live passada, né? Acho que acabamos, a gente ficou muito amplo, né? E agora eu vou especificar um pouco, né? Sim, Duda, acabamos mudando totalmente nossos rumos, mas o carinho, o afeto permanece. Isso aí é para a vida inteira. Obrigado, Duda. E a ideia aqui hoje, pessoal, é da gente fazer essa live para a gente afunilar, para a gente aprofundar um pouco mais alguns temas que ficaram, de alguma maneira, pincelados apenas na nossa última live, mas a gente vai dar continuidade hoje aqui para a gente ter um melhor entendimento, né, sobre como é que vai ser e tudo mais. Oi, Anica, tudo bom, Anica? Beijão. Como é que tá no Rio de Janeiro aí, Anica? Me conta essa cidade. Opa, grande Carlos, amigão desde a época do Tubino. Seja bem-vindo, Carlos, obrigado. Carlos é um companheiro, amigo de fé, de longa data também. Valeu, Carlos, obrigado pela presença aqui. Tá vendo aqui que tá só os que estão casados e os que estão encalhados aqui. O resto da galera toda já começou a comemorar o Dia dos Namorados, não foi não? Opa, e aí Paulo, beleza? Seja bem-vindo também, Paulo. Paulo é colega psicólogo. Quem mais está entrando aí? Enquanto a Jane toma o vinho dela, eu vou tomar minha aguinha aqui. Dá mais uns minutinhos, pessoal, e a gente inicia a nossa live de hoje. Kate, querida, boa noite, tudo bom com você, Kate? Tudo jóia? Quem mais está entrando aí? Olha só, Eli Lopes 64 entrou também. Ai, maninha. Raquel, que bom, Raquel, você está aqui também. Paula, que saudade de você, Paula. Um beijão. Como é que tá nossa princesa linda, Paula? Tudo bem? Que bom que vocês estão chegando já já. Lembrando, pessoal, como é que funciona a nossa live. Eu vou fazer meia hora aqui, enfim,
de algumas reflexões, de alguns pensamentos, e aí a gente já pode começar vocês já podem começar a pensar nas perguntas sobre os temas que a gente vai abordar, sobre temas que talvez a gente não aborde, mas vocês também tenham dúvidas. Oi Cidinha, tudo bom, querida? Léo tá aqui também. Acho que mandei um beijão pro Léo, meu lindo. Acho que mandei um beijão para ele também. E a ideia, pessoal, é que seja um bate-papo. A ideia é que eu comente, enfim, faça algumas reflexões durante 30 minutos e a partir daí a gente abre para questionamentos e tudo mais, perguntas e tal, né? É muito legal. E acho que é a ideia de um bate-papo, a ideia de trocar figurinhas aqui para que a gente possa, enfim, entender um pouco mais sobre o que é essa pandemia, sobre o que é as relações individuais e coletivas que estão acontecendo, como é que eu me vejo nesse mundo que está isolado, nesse mundo que está em pandemia, nesse mundo que ao mesmo tempo a gente precisa cuidar das questões individuais, mas o social prevalece. Não adianta nada só eu me cuidar e o meu vizinho não. Enfim, a gente vai começar o nosso bate-papo trocando figurinhas e indo por aí. Oi Cíntia, tudo bom? Tudo bom, Cíntia? Seja bem-vinda também. Então, pessoal, vamos lá. Demos uma tolerância aqui de 4 minutos. Vamos começar a nossa live de hoje. E o tema que a gente vai abordar hoje, que é a continuação da semana passada, é o individualismo versus coletivismo. O que a pandemia veio revelar sobre cada um de nós. E aí, pessoal, eu vou começar falando do mito de Narciso, para que a gente consiga entender um pouco mais. Primeiro, por que volta e meia eu falo dos mitos aqui? Por que eu trago os mitos para a gente iniciar o nosso debate? Bom, primeiro, os mitos, eles são uma explicação, uma cosmovisão da humanidade, ou seja, cosmos, universo, visão, eles trazem uma visão do universo para como que a gente pode entender algumas relações. E o primeiro grande ensinamento do mito é que ele traz alguns pontos de contato, algumas referências da humanidade, da consciência coletiva para alguma coisa da nossa consciência individual. Toda vez quando eu leio algum mito, esse mito ele expressa algum sentimento, ele traz alguma vertente social, ele possibilita que eu entenda alguma coisa de mim na sociedade. Os mitos, eles são histórias que em alguma medida fazem parte da nossa humanidade. Em algum momento, quando eu leio um mito, eu não só me identifico com aquele mito, mas eu percebo também que aquele mito habita em mim. Eu tenho algum tipo de paridade, eu tenho algum tipo de semelhança com o mito. E é muito legal, porque os mitos, eles sempre nos ensinam as coisas sobre a vida, sobre a existência. Então é por isso que eu vou trazer hoje o mito de Narciso para exemplificar um pouquinho o nosso bate-papo aqui. Bom, primeiro, Narciso, ele era filho de Líripe, que era uma ninfa, e ele era filho também de Césifo, que era o deus dos rios. Ele era um caçador, ele era jovem, ele era muito bonito. E quando ele nasceu, ele era tão bonito que Afrodite, que era a deusa do amor, que era a mulher mais bela, né, do universo, ficou enciumada com a beleza dele e lhe colocou uma maldição. E a maldição seria que ele só sobreviveria se ele nunca se enxergasse. Essa era a maldição dele. E todos que viam Narciso diziam que ele era muito bonito, ele era esbelto, ele era atlético, ele era um caçador, ele era um cavaleiro, enfim. Ele era um homem, um jovem muito bonito. E a história de mito, ela vem junto com a história de Eco. Eco era uma ninfa que vivia muito próxima de Hera, era deus do universo, que era casada com Cronos ou Saturno ou Júpiter, enfim, era Júpiter e Juno.
alguns relatos do mito trazem na versão romana e outros trazem na versão grega. Eu vou pela versão grega, que eu acho que aqui é mais é que a gente teve contato primeiro. O que Zeus estava fazendo nesse momento, né? O que Júpiter estava fazendo nesse momento? Ele estava se engraçando com umas outras ninfas. O panteão dos deuses tinha uma certa promiscuidade que rolava lá, e os deuses eles tinham algo que era muito divino, mas também tinham características humanas, né? E Júpiter não era diferente, ele era muito mulherengo. E o que ele fez? Ele estava com algumas ninfas, e descobrindo isso, ficou muito furiosa e foi atrás. E Eco, que tinha um grande defeito, que ela falava pelos cotovelos, Eco começou a entreter Hera para que ela não pegasse as ninfas com Júpiter. O que aconteceu? Quando Hera percebeu que a artimanha de Eco era para ludibriá-la e para que ela não chegasse e pegasse Júpiter com a boca na botija, ela também colocou uma maldição para Eco. A maldição de Eco era o seguinte: ela só ia responder as últimas palavras de qualquer diálogo que ela tivesse. Ela nunca poderia, jamais, estabelecer qualquer diálogo. Ela nunca iria iniciar um diálogo. E o que ela faz a partir daí? Ela só repete o eco de qualquer palavra, qualquer frase, qualquer diálogo. Ela só repete as últimas 2 sílabas, 3 sílabas no máximo. O que acontece no conto quando Narciso encontra Eco? Primeiro, Eco ficou muito, mas muito assustada com a beleza de Narciso. Ela ficou tão assustada que ela tentava se aproximar de Narciso, e Narciso só falava, perguntava: quem está aí? E aí Eco só respondia: quem está aí? Aí. Ela não conseguia nenhum diálogo. Até que em determinado momento ela toma coragem e sai de trás de uns arbustos e sai correndo para se jogar nos braços de Narciso. O que acontece a partir disso? Narciso simplesmente rechaça Eco e diz: quem é você para estar se aproximando de mim? Você não é nada, você é só uma reles ninfa, sai de perto de mim. Enfim, ele xingou Eco e colocou ela para correr. Eco, a partir dali, fica muito debilitada. Ela começa a morrer de amor e ela começa a definhar e ela morre por inanição. O que acontece a partir daí? Narciso continua a sua peregrinação e tudo mais, até que um dia Narciso estava muito cansado, ele adormece na beira de um rio que era um rio que poucas pessoas tinham acesso a esse rio, e quando ele chega para tomar água, para lavar o rosto, ele se enxerga. E quando ele se enxerga, ele se apaixona pela própria imagem. E a partir daí começa toda a saga de Narciso. Ou seja, as ninfas que chegavam para perto dele, ele simplesmente ignorava, enxotava, ele escorraçava todas elas, porque ele não queria em nenhum momento perder aquela relação que ele tinha. Ele achou um ser tão bonito, tão belo, que ele começou um diálogo com a imagem que estava refletida no rio. E ele perguntava: você que me olha, eu sinto que quando eu sorrio você sorri, eu sinto que quando eu lhe abraço você me abraça, por que você não responde para mim? Enfim, ele começou a entrar numa relação de um ensimesmamento que a gente chama que é a função espelho. Ou seja, ele só ouvia, ele só falava, ele só conseguia enxergar a própria imagem. E ele tentava a todo momento ter contato com essa imagem, ele tentava a todo momento falar com aquele espelho que era refletida a imagem dele no rio. Até que ele tenta por várias vezes, e o mito daí ele tem 2 versões. Uma das versões é que ele simplesmente cai e morre afogado, e a outra versão é que as ninfas, quando chegavam perto dele e ele as escorraçava, uma das ninfas pediu a deusa Nêmesis
que era a deusa da vingança, que ela colocasse uma maldição, mais uma maldição sobre Narciso. E a maldição era que Narciso pudesse sofrer por amar e não ser correspondido. E a partir daí, quando Narciso se apaixona por ele mesmo, mas ele não consegue corresponder, ele não é correspondido por esse amor, ele morre, assim como Eco por inanição. Bom, o que o mito tem a ver com as coisas que a gente está vivendo hoje, pessoal? O que a pandemia veio refletir, o que a pandemia veio revelar sobre cada um de nós? Por que vocês acham que eu trouxe o mito de Narciso para a gente entender um pouquinho sobre o que a gente está vivendo hoje? Bom, primeiro, a relação narcisista é uma relação que a gente chama de espelho. Ou seja, eu só vou enxergar aquilo que é da minha identidade. Eu só vou enxergar aquilo que é do meu referente. Eu só vou enxergar aquilo que é da minha galera. E aí a gente começa a perceber que esse narcisismo hoje na nossa sociedade, ele pode ser visto em termos de isolamentos. Ou seja, eu me isolo num grupo, seja ele um grupo social, um grupo político, um grupo religioso, e a partir daí eu não tenho mais acesso às diferenças. Eu não tenho mais acesso às outras pessoas, não tenho mais acesso aos outros grupos. E aí eu fico numa relação de ecolalia. Eu fico numa relação só que eu falo e eu só escuto aquilo que converge com os meus referentes. Eu só escuto aquilo que me convém. E isso causa um grande empobrecimento nas nossas relações. Porque é muito interessante, pessoal, quando a gente começa a compreender que as divergências podem trazer os nossos pontos cegos. Aquilo que eu não consigo acessar, aquilo que eu não consigo enxergar. Muitas vezes uma divergência ou um pensamento dissonante, ele pode revelar algo que eu não consegui perceber. Então, é muito legal quando a gente está receptivo às questões que não são questões polares, não são questões de polaridade, ou seja, ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda, ou eu sou bolsominho ou eu sou petralha, ou eu sou... Então assim, quando a gente fica nessa relação, a gente perde aquilo que talvez o ser humano tenha de melhor, que são as nossas diferenças. E essa relação narcísica, ela tem impactos muito significativos na nossa sociedade até hoje. Mas é bom que a gente entenda primeiro de onde foi que isso surgiu. Como é que esse narcisismo hoje ele está tão aflorado nas nossas relações? Primeiro, pessoal, nada acontece de uma hora para outra. Existe um contexto social, existe um contexto histórico que todas essas transições foram acontecendo até que a gente desagou no momento que a gente vive hoje. E para falar disso, eu tenho que falar um pouquinho da modernidade e da pós-modernidade. O que acontecia na modernidade? Nós tínhamos as grandes narrativas, as metas narrativas nós tínhamos na modernidade. Um grande exemplo de meta narrativa é a Bíblia. O que é uma meta narrativa? A meta narrativa é uma bússola, é um grande GPS que ela nos diz de onde viemos, para onde, quem somos e para onde vamos. Né? Isso aconteceu também com o marxismo em alguma medida. Por que essas metas narrativas elas eram importantes? Porque elas nos davam não só um norte, mas elas nos diziam quem nós éramos enquanto sociedade. Ou seja, as questões sociais elas eram extremamente importantes e muito mais valorizadas naquela época. O que acontece hoje na nossa sociedade? Primeiro, as metas narrativas não existem mais. Não é? E é interessante que naquela música do Cazuza, né? Acho que não sei qual é que é, mas enfim, aquela que ele diz assim, ideologia, eu quero uma para viver, eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Então, de alguma forma ele traz essa questão do fim das metas narrativas. Ou seja, o que acontece quando as metas narrativas começam a não mais fazer sentido nas relações humanas? Surge a partir daí o mundo volátil, a sociedade volátil, o que o Bauman fala da sociedade líquida. E o que a sociedade líquida ela vai nos dizer, ela vai nos ensinar? Ela vai nos ensinar que hoje eu faço, digamos assim, um menu bíblico. O que eu quero dizer com isso?
Hoje eu posso me dizer católico, mas eu concordo, não concordo com o aborto. Não. Eu acho que a mulher deve abortar. Eu sou católico, mas quer saber, eu não vou ficar virgem, porque a virgindade já é uma coisa do passado e tal, então... Ou seja, hoje em dia a gente acaba pegando as questões nossas individuais e trazendo para esse contexto de uma religião, de uma sociedade, de uma família, de uma agremiação social que eu faça parte, ou qualquer natureza. Ou seja, o que começa a acontecer a partir daí? O que acontece a partir daí é que as relações elas têm um descolamento do social e as questões individuais acabam se sobressaindo de tal forma que o que vale hoje é o que eu penso, o que vale hoje é o que eu vivi, e não mais uma condição histórica, não mais um conhecimento científico que é consagrado. É mal barato isso porque, enfim, eu fiz mestrado, fiz doutorado, sou psicólogo, trabalho e pesquiso, sou pesquisador da Universidade de Brasília, e é tão interessante que, às vezes, quando eu vou para um questionamento, ou vou para um debate, enfim, com alguém que é mais jovem do que eu e tal, e essa pessoa diz, pois é, então, professor, senhor, desculpa, mas o senhor está falando para mim uma grande bobagem, é que eu li no Facebook, eu peguei no WhatsApp e agora isso para mim é que está valendo. Então, assim, ou seja, a felicidade, ela cabe só ao indivíduo. E essa relação narcisista, essa relação de eco, de câmeras de eco e de viés de confirmação, elas cada vez ficam mais evidentes na nossa sociedade. E quais são os desdobramentos disso no plano social, no plano familiar, no plano individual? Pessoal, hoje em dia nós estamos tendo uma sociedade constituída muito, não exclusivamente, claro, que não seria uma generalização, mas constituída muito por pessoas mimadas. Ou seja, o que é uma pessoa mimada? Pessoa mimada é aquela pessoa que os pais, em alguma medida, fizeram tudo, deram tudo, possibilitaram tudo, e essa pessoa nunca foi frustrada. Ou seja, a frustração faz parte também da constituição do humano. Só que, imagina só, como é que eu vou frustrar o meu filho? Como é que eu vou fazer algum tipo vou ter uma atitude, uma ação que vá traumatizá-lo? Não. Então a gente acabou cedendo, a gente acabou fazendo tudo para os nossos filhos, ou quase tudo, e eles não tiveram em nenhum momento dificuldades, frustrações. Toda vez que alguém cai, já tem alguém lá para levantar. Nas redes sociais nós não podemos estar tristes, nós não podemos ser deprimidos, nós somos todos alegres, felizes, lépidos, faceiros, ou seja, a gente acabou perdendo, em alguma medida, essa relação que nos diz que as divergências são bem-vindas, que a sociedade ela é maior que a minha condição individual, que o conhecimento produzido ao longo dos anos ele teve uma série de critérios para que ele seja validado como conhecimento. E a partir de agora eu acho que, porque eu li um artigo científico na minha vida, eu já me acho doutor em alguma coisa, e já acho que eu posso discutir. A questão, pessoal, que fique claro aqui, em nenhum momento eu sou partidário daquela ideia de que se eu sou psicólogo, só eu sei de psicologia. Não é isso. Só que eu acho que um diálogo ele deve ser colocado no âmbito em que as duas pessoas possam se descentrar das suas verdades ou daquilo que iniciou esse diálogo e possam aprender uma com a outra. Só que quando eu trago uma verdade, quando eu digo que existe algo que eu sei porque eu li e eu não vou discutir, eu não vou ampliar esse meu conhecimento, eu não tolero nenhum tipo de divergência. E isso, de novo, causa mais um tipo de isolamento social, que a gente muitas vezes acompanha em redes sociais, na família, enfim, em vários lugares que a gente pode transitar. Então, é bom que a gente pare para pensar até que ponto, né, essa pandemia ela não veio, de fato, revelar todo esse nosso narcisismo, todo esse nosso egoísmo, que muitas vezes a gente se coloca numa capinha de que, nossa, eu sou legal, eu sou bacana, mas a pandemia também veio questionar, será que eu sou tão legal assim mesmo? Será? Será que eu não tenho nenhum tipo de preconceito?
Será mesmo? Será que eu não consigo olhar para o outro e ver que eu sou diferente dele, que nem por isso eu vou querer eliminá-lo? Não é o fato dele ser diferente de mim que vai torná-lo melhor ou pior. A questão, pessoal, é que quando Eco se enxerga no rio, ele não enxerga mais nada em volta dele. E essa relação narcísica que a gente tem vivido hoje, eu quero o meu e o resto que se dane. E a pandemia veio justamente revelar o contrário disso. A pandemia veio revelar que não adianta só eu pensar em mim. Não adianta. Eu tenho que sim repensar os meus hábitos enquanto coletivo. Eu tenho que sim repensar os meus hábitos enquanto sociedade. Porque não adianta nada eu fazer a minha parte e meu vizinho não fazer. Então acho que essas questões todas que a gente vem vendo e que a gente vem vivendo em termos sociais, elas nos remetem a um novo homem, a um novo ser humano, a uma nova mulher, a uma nova pessoa, a um novo sujeito, a um novo indivíduo que precisa acessar um outro nicho. A gente precisa deslocar o nosso centro de gravidade psíquica de um eu egóico, um eu totalmente vinculado apenas às minhas necessidades, e a gente tem que ampliar essa relação para um conceito de self. O que é o conceito de self? Self é o conceito do meu eu maior, não apenas do meu ego. O conceito de self é um verdadeiro eu, um eu que vai se vincular com uma parte social, uma parte coletiva e uma parte individual, uma parte material e uma parte espiritual, uma parte que é objetiva e uma parte que é subjetiva, ou seja, é integrar o todo nessa relação. E é tão interessante que essa pandemia, ela também veio revelar um outro conceito que o Jung trabalhou muito bem, que é o conceito de sombra. Vamos entender isso, pessoal. O que são as nossas sombras? Sombras, a grosso modo, são todos aqueles elementos que são da minha personalidade, mas que eu nego. Eu digo que não. Eu sou um cara que eu sou um puta fofoqueiro, mas eu não sou fofoqueiro. Fofoqueiro é o fulano. O fulano é que é fofoqueiro. Ou seja, quando eu começo a colocar as minhas sombras para baixo do tapete da relação, isso causa um grande dano, não só para mim, mas para as pessoas que convivem comigo. O que essa pandemia veio revelar? Ela veio revelar as nossas sombras. Ela veio revelar tudo aquilo que a gente não queria ver. Tudo aquilo que talvez nos disseram que o brasileiro é um povo cordato, amigo, é um povo que é super amistoso. Será mesmo? Que o racismo não acontece no Brasil. Será mesmo? Que a homofobia é uma questão de outros países que não acontece no Brasil. Então, essas sombras, que existe uma sombra social coletiva e existe uma sombra individual. E é legal que a gente comece a olhar para as nossas sombras. É legal que a gente comece a olhar para todas as questões que eu nego na minha relação, todas as questões que eu nego na minha vida. Porque se eu nego alguma coisa com muita frequência, com muita veemência, tem alguma coisa que precisa ser olhada ali. Eu vou dar um exemplo clínico que me aconteceu, que eu achei bárbaro isso. Como que uma negação, tanto que eu nego, isso aparece de uma forma muito nítida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz isso de caso com o John Wayne. Para quem está chegando agora na nossa live, John Wayne é um nome fantasia que eu escolhi para falar de todos os estudos de caso que eu vou mencionar aqui. Então, mesmo porque a gente que é psicólogo, a gente tem um código de ética que rege a profissão e o sigilo é uma dessas bases. Então, eu fiz um estudo de caso, essa pessoa me autorizou, eu vou falar sobre o estudo de caso do John Wayne. John Wayne, um homem de 54 anos que chegou para fazer terapia comigo e ele tinha recém se separado. E ele chegava pra mim e dizia, mas tá tudo bem comigo, né? Tudo bem, tudo tranquilo comigo, tá bem e tal, mas olha só, minha mulher é aquela vaca, aquela galinha, aquela não sei o quê. E aí ele ficava destilando aquele ódio todo. Pessoal, faz parte, é assim mesmo, a pessoa tem que botar para fora, tem que elaborar, tem que desabafar, perfeito. Né? E eu acolhi aquilo. Na próxima semana,
John Wayne voltava para a terapia e ele dizia o quê? Então ele, não, mas eu estou bem, está tudo tranquilo comigo. Pois então, a minha mulher, deixa eu te falar, minha mulher, ela é uma vaca, ela é uma galinha, ele continuava. Na outra semana, da mesma forma, até que teve um momento da terapia que eu falei, olha só, John Wayne, vamos lá. Tá na hora de tu olhar para isso. Tá na hora de tu perceber que a tua mulher não é tua mulher, é a tua ex-mulher. E se tu diz que tá tudo bem e tu chega aqui e tu fala todas as coisas que tu fala, existe um processo de negação de uma realidade. É real porque tu está negando uma realidade. Tu está colocando para a sombra exatamente aquilo que precisa vir à tona, vir à luz. Até para que tu possa tomar consciência de outras coisas, de quem é a tua mulher, por que tu realmente te separou, qual é a tua parte da relação, qual é a parte dela. Nossa! John Wayne ficou cuspindo marimbondo, ficou puto da vida comigo e disse, pois então tu vai ver. Tem uma estagiária lá no meu trabalho, 18 aninhos, eu vou pegar ela e vou fazer tudo. Olha, John Wayne, seja feliz com uma menina de 18 anos, com quem quer que seja. Mas olha só, tu tem que olhar para isso. Essa sombra, daqui a pouco ela está te dominando, então tu nem percebendo disso. John Wayne saiu muito emputecido da terapia e marcamos a próxima sessão, na próxima semana e foi. Quando o John Wayne retorna para a terapia, na outra semana, ele chega na terapia, sabe quando o cara tomou uma porrada? Sabe quando o cara foi a knockdown? Sabe quando o cara assim, ele tomou uma porrada da vida e sucumbiu, ele arriou? Olha que interessante o que aconteceu com o John Wayne. Ele simplesmente fez todo o combinado, saiu com a menina, disse que ia sair com a menina, fez as unhas que ele nunca tinha feito, fez umas mechas do cabelo, luzes no cabelo que eu nunca tinha feito, mandou fazer uma limpeza, um polibido perolizado no carro. Nossa, ele deixou o carro assim, né? Não, e foi ser com a menina. Aí ele chegou, né? Blim blom, né? Batendo na campainha, né? Blim blom. Nossa, que estranho, parece que eu conheço esse lugar aqui. Blim blom. Então, pessoal, aonde que John Wayne foi bater? Na casa de quem que John Wayne foi bater? De quem? Uma pergunta que eu tô fazendo para vocês, respondam para mim aí. Quem sabe onde é que John Wayne foi bater? Na casa de quem que John Wayne foi bater? Respondam aí. O John tava muito doido. Então, pessoal, na casa de quem que John Wayne foi bater? Adivinhem? Exatamente, ali na... Isso, Amanda, na casa do ex. Foi bater na casa da ex. Diz que a ex olha para eles, gatinho, hein? Pegava fácil na balada. Ele ficou todo desenchavido, disse que gaguejou, disse que não sabia o que falava, disse que foi buscar não sei o que, disse que não sei o que. Confusão total. Por quê, pessoal? Porque a sombra da gente, quando a gente não olha para ela, e ela precisa muito desse espaço, ela aparece, ela se traduz, ela se expressa de uma forma como a que se expressou com John Wayne. E a partir dali, ele pôde tomar consciência de uma série de outras coisas que está no estudo de casa. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente continuar negando as nossas sombras, se a gente continuar negando o valor do social, se a gente continuar pensando só umbilicalmente no nosso egoísmo, a nossa sociedade não vai conseguir avançar. Por quê, pessoal? Porque a dimensão individual e a dimensão coletiva, elas têm que fazer parte do mesmo sistema de relações. De novo, acho que essa pandemia, ela veio nos lembrar que nós somos seres sociais. Acho que essa pandemia, ela veio fazer com que cada um de nós pense não só naquilo que eu vou fazer para mim, mas que aquilo que eu também posso fazer para o outro. Eu acho que essa pandemia, ela pode ser sim uma nova forma da gente rever hábitos, conceitos e tudo mais. É até interessante, acho que eu já falei numa outra live, mas acho que vale relembrar aqui, que a gente fala tanto de isolamento, né? A gente precisa ficar isolado, pessoal, isso, quem puder ficar em casa, fica em casa, não tem como ser diferente. Agora é tão interessante porque tem outros isolamentos que a gente nem percebe. Existe isolamento religioso, eu só vou falar, eu só vou aceitar, a verdade só está na minha religião. Existe o isolamento nas redes sociais, ou seja, eu não convivo mais com pessoas,
eu sou só um nickname, eu sou só alguém que tem não sei quantos amigos, só que quando eu preciso de alguém para me levar no hospital não tem ninguém. Então a gente também tem um isolamento tecnológico, isolamento de redes sociais, a gente tem um isolamento que é um isolamento político, ou seja, eu falo político não no sentido político enquanto uma ética do sujeito, que a gente deveria ter isso na escola, eu falo de uma questão político-partidária mesmo, sabe? Que toda essa polaridade, ela tem uma função de fazer com que cada vez mais esse tecido social fique esgarçado e a gente não consiga mais ter a escuta pela divergência, a escuta de saber, não, mas olha só, tá pensando diferente, mas aqui eu não quero te eliminar, não vou te matar por causa disso, apenas pensamos diferentes, e que bom que pensa diferente de mim, que bom que a gente pode ter, conviver na sociedade com a diferença. Então, eu acho que é muito saudável que a gente comece a repensar esses hábitos a partir da pandemia. Eu sou um otimista nesse sentido, confesso que talvez existam pessoas que não sejam tão otimistas quanto eu, mas eu acredito sim que essa mudança seja possível a partir de cada um de nós. Enfim, pessoal, já falei bastante. Agora eu quero saber de vocês perguntas. Tem uma pergunta? Quero saber perguntas, quero saber, enfim, outras proposições. Vamos para o nosso bate-papo. Paula, bom amigo. Oi, querida, tudo bom? Denise está fazendo uma pergunta. Como lidar com os narcisistas no atual momento? Bom, Denise, todos nós somos narcisistas, né? A gente também tem que não é só lidar com os outros narcisistas, a gente também tem que lidar com o nosso narciso. E aqui, pessoal, a gente tem que fazer uma distinção bem clara, até para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampliada dessa relação narcisista. Todo narcisismo é ruim? Não, não é. Muitas vezes eu tenho que assumir o narcisismo, muitas vezes é necessário que eu assuma o protagonismo, é necessário que eu assuma um tipo de vaidade saudável para que eu possa expor, para que eu possa, enfim, talvez aqui eu seja sendo narcisista agora falando com vocês. Todo professor, assim como eu, tem um lado narcisista, sim. A questão não é se... A questão é quando esse lado narciso, ele não dialoga mais com nada nem com ninguém. A questão é o isolamento, é o encapsulamento que o narcisismo acaba tomando na nossa vida. E quando esse narciso ele fica de tal forma, tão exacerbado, eu não consigo mais escutar com ninguém. E aquela coisa, o que acontece com o narciso? Né? No próprio mito, o narciso morre. Ele morre por inanição, ele morre porque não consegue dialogar, ele não consegue conversar. Daqui a pouco, quando a gente percebe, Denise, essas pessoas narcisistas, elas precisam tanto de palco, elas precisam tanto de plateias, só que muitas vezes as pessoas começam a ver que existe um vazio nessa relação, as pessoas começam a se afastar mais, e esse narcisista, ou ele consegue romper a barreira do narciso e consegue acessar uma outra realidade, ou ele morre ensimesmado, encapsulado. Como lidar com esses narcisos? É bom que se a gente pudesse conversar com o narcisista, diz, olha só, beleza, você está pensando isso, mas já parou para pensar que existe uma outra lógica? Já parou para pensar que não é só a tua imagem? Já parou para pensar que não existe só um eco? Existe um diálogo, existe uma outra forma? Eu sou adepto do diálogo, então acho que a gente tem que tentar conversar com esse narciso, com esses narcisistas de hoje, para saber se há uma possibilidade de diálogo. Se não há, não tem muito o que fazer, Denise. Vamos ver. Melissa faz uma pergunta. O filme O Poço tem muito a ver com o momento? Não sei, o que tu acha, Melissa? Aquele filme do Poço é muito interessante. Confesso para vocês, pessoal, que eu tentei ver o filme 2 vezes, mas eu dormi. Pessoal, filmes, séries, para mim é um sonífero magnífico. Botou uma série na minha frente, nossa, meia hora eu estou dormindo. Mas enfim, eu pude ler a crítica, várias críticas em relação ao filme. Eu vi parte do filme, não consegui ver todo. O que aquele filme fala?
aquele filme ele pode ter um entendimento que existem as classes superiores da sociedade e aquelas ali pegam o melhor filé, ele pega uma melhor comida, pega a melhor parte. E as classes que vão, digamos assim, sendo menos favorecidas, as classes que estão ficando abaixo, cada uma delas pega o resto do resto do resto. Bom, o que significa isso? O filme traz em algum momento o protagonista como tentando pensar uma perspectiva menos individualista, menos narcisista e mais coletiva, mas nem sempre isso é possível. E esse filme também, acho que ele fala muito de como cada um de nós se isola e como cada um de nós tenta apenas ver o seu lado, que é a questão narcisista mesmo. Acho que eu vou ver o filme para tentar conversar um pouquinho com mais profundidade sobre isso contigo, Melissa. Mas enfim, a pergunta é muito válida, agradeço. O que mais de perguntas, pessoal? Tem mais uma pergunta? Aline, penso que vamos alternando nesses lados o tempo todo, dependendo do espaço das pessoas que temos. Nosso narciso é importante, com certeza. Com certeza, Aline, de novo, né? O narciso, ele por si só, ele não é bom nem ruim. Né? Assim como as redes sociais não são boas nem ruins. As redes sociais, elas são uma expressão de uma sociedade. As redes sociais, elas só denotam como que cada um de nós se expressa num ambiente virtual. Da mesma forma como o narciso, né? Às vezes as pessoas têm uma tendência a demonizar, ou eu demonizo alguma coisa, ou eu sacralizo essa mesma coisa. Então, muitas pessoas acreditam que, nossa, o narcisismo é tudo de bom ou tudo de ruim. Não, não é bom nem ruim. O narcisismo é só uma expressão da minha personalidade. E por que muitas vezes a gente acha que ele é ruim? Porque o mito de Narciso, ele vem questionar a nossa vaidade. O mito de Narciso vem dizer o quão mesquinhos a gente pode ser quando eu não olho para o lado, quando eu não vejo algo diferente de mim, ou se eu vejo algo diferente de mim, eu não reconheço. Então, o que Narciso fazia com as ninfas? Ele simplesmente ele botava todas as ninfas para correr, ele batia nas ninfas, ele era agressivo com elas. Ou seja, quaisquer pessoas que não eram iguais a ele tinha simplesmente uma ojeriza. Então, o Narciso ele é responsável sim pela estruturação da nossa personalidade. Pegando um pouquinho aqui do desenvolvimento infantil freudiano para explicar para vocês o que é isso, né? Quando a gente nasce, segundo Freud, quando a gente nasce, a gente tem o narcisismo primário. O que é o narcisismo primário? É quando eu e minha mãe somos uma coisa só. Ou seja, não há diferenciação. O narcisismo secundário é quando eu sou uma pessoa e a minha mãe é uma outra pessoa. Ou seja, quando há esse descolamento, essa passagem do narcisismo primário para o narcisismo secundário, eu começo a me identificar como um outro ser humano. Ou seja, muitas vezes, para eu me identificar como um outro ser humano, eu tenho que saber que existe um outro humano antes de mim. Né? E que o narcisismo primário isso não acontece. Ou seja, pessoas narcisistas só se enxergam. Pessoas narcisistas não descolaram desse eu maior. Elas continuam totalmente vinculadas a uma única imagem, que é a imagem delas, que elas estão certas, elas são os melhores do mundo, elas são as pessoas que são os donos da razão e por aí vai. Né? A Nica fez uma pergunta aqui. O mito de Narciso tem a ver com a verdade? Sim, nossa, total. Total. Agora, de qual vaidade que a gente está falando, Nica? Isso é legal da gente pensar juntos aqui. De qual vaidade que a gente está falando, né? Porque, de novo, se eu negar que eu sou vaidoso, eu vou estar sendo mentiroso. Né? Todos nós temos algum nível de vaidade. Todos nós temos alguma vaidade que nos pode ser saudável, essa vaidade, né? Nossa, caramba, olha só, escrevi um livro, pô, dá licença, escrevi um livro, né? Pô, dá licença, tipo assim, não, minha vaidade, meu orgulho tá aí, né? Então, assim, a vaidade, ela é um sentimento humano, e como sentimento humano faz parte da nossa vida. A questão é que quando a minha vida passa a ser direcionada, ou passa a ser canalizada pela vaidade, ou seja, quando a vaidade é o que me move no primeiro momento,
a vaidade é a mola propulsora da minha motivação. Ou seja, eu só vou me motivar se a minha vaidade aparecer. Aí que a coisa muitas vezes pode se tornar até patológica. Existem neuroses que são oriundas dessa grande configuração que é a vaidade. A vaidade ela é alimentada por vários outros sentimentos. A vaidade não vem sozinha. A vaidade anda de mãos dadas com a prepotência, com o orgulho, enfim, é um pool de afetos que se organizam em torno da vaidade para que ela comece a ganhar força e para que isso me motive. Agora, de novo, a vaidade ela é fundamental, ela é muito importante. Assim como o orgulho. O orgulho é muito importante. Porque, olha só, se eu não tiver um mínimo de orgulho, as pessoas podem pisar, as pessoas podem me patrolar, as pessoas podem fazer com que eu não reconheça o meu valor, não reconheça aquilo que eu consegui construir, os meus créditos. Então, é bom que a gente repense até que ponto essa vaidade ela é boa ou ruim, até que ponto esse orgulho é bom ou ruim. Tudo na medida certa é saudável. Só que a medida certa é a medida que faz com que eu não me mova exclusivamente por um desses sentimentos. Amanda tem uma pergunta aqui. Já me relacionei com uma pessoa assim, e ela se enaltece o tempo todo, tentando baixar a autoestima do outro. Pois é, Amanda, e aí? O que isso quer te dizer? Por que será que tu te relacionou com uma pessoa que era assim? Primeiro, uma pessoa que ela tenta toda hora desvalorizar o outro é uma relação projetiva. Talvez ela não saiba o seu valor ainda. Talvez ela não reconheça o seu valor. Talvez ela não tenha condições de se enxergar como ela realmente é. E daí toda hora eu tenho que estar desvalorizando o outro. Toda vez que eu desvalorizo o outro em meu detrimento, isso também é uma relação narcísica. Ou seja, o que o Narciso fazia? Ele não olhava para as ninfas, ele não queria saber das ninfas. As ninfas sempre eram colocadas como seres inferiores para Narciso. Então, é bom que eu pare para pensar, Amanda, até que ponto eu não estou sendo uma ninfa de um Narciso? Até que ponto eu não estou sendo o eco de um Narciso? Até que ponto eu não tenho espaço de fala na relação como o eco não tinha espaço na relação com o Narciso? Então, é bom que a gente pare para pensar até que ponto essas relações narcisistas não precisam de um eco para acontecer. Ou seja, a gente vê muito isso no campo político, né? Que é mais fácil talvez a gente ver. A gente acaba vendo assim, os políticos podem estar fazendo uma falcatrua, né? Sempre vai ter aquele, doutor, parabéns, excelência, a senhora fez muita coisa. É interessante isso, né? Porque o Popper, Karl Popper, que foi um grande epistemólogo, né? Ele trabalhava a epistemologia, a ciência que estuda como é que o conhecimento é construído, né? E Karl Popper foi um grande epistemólogo, tal. Ele tinha uma frase que era fantástica, que se aplicava nisso, né? Em relação aos políticos e tal, que ele disse que ele pensou a partir de Maquiavel, do Príncipe. O que Maquiavel falava? Já falo de Maquiavel para já chegar em Popper. O que Maquiavel falava? Maquiavel falava no Príncipe que é o seguinte: entre você ser amado pelo seu público, pelo seu povo, ou ser odiado, procure ser amado. Mas se você for perder o poder, pode ter certeza que você vai ser odiado. E o que Popper fala disso? Popper dá o lema Maquiavel e diz: olha só, não importa o que você faça, não importa, fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Pela regra, pela exceção, sempre vai ter alguém que vai te apoiar. Então é muito que a gente pare para pensar até que ponto esse teu lado, Amanda, esse carinha que tu namorou, ele tá o teu namorado e tal, né? Até que ponto o lado narciso dele não era correspondido pelo teu lado eco? Até que ponto o lado narcisista de alguém não é justamente a minha subserviência na relação? Enfim, tem que pensar sobre isso aí. Cíntia, ela pode ser perigosa, inclusive para a saúde mental, muitas vezes. Está falando da vaidade, está falando do narcisismo. É que, de novo, né? Muitas vezes a nossa saúde mental, ela precisa também de um lado narcisista. Eu preciso também me sentir bem. Também tem que chegar um dia que nossa, hoje eu estou lindo, maravilhoso.
nem que seja por um dia, né? Mas enfim, a gente tem que pelo menos se sentir bonito, se sentir amado, se sentir pelo menos em algum momento. E é bom que a gente se sinta assim. Agora, quando é que isso afeta a minha ambos? Obrigado, Cíntia. Quando é que isso deixa de ser algo propositivo na minha vida? Quando eu passo a pensar em primeiro momento, em primeiro lugar, no primeiro instante, na minha vaidade. Aí, pessoal, eu não tenho como sustentar isso. Por quê? Porque é muito difícil da gente sustentar o nosso lado narcisista e o nosso lado vaidoso. Porque ambos precisam de alguém. Eu preciso de alguém para dizer que eu estou bonito. Eu preciso de alguém para dizer que eu sou belo. Eu preciso de alguém para dizer que eu sou o top das galáxias. Eu preciso. E essa relação narcisista, quando ela começa a não encontrar mais os seus pares, quando dentro da minha bolha virtual, dentro da minha bolha de relações sociais, eu não consigo mais encontrar aquelas pessoas que dialogam, que pensam como eu tenho duas possibilidades, né, geralmente. Ou eu vou buscar um outro grupo que fale a mesma coisa que eu penso, que fale exatamente aquilo que eu quero ouvir, ou então eu posso ter uma relação de consciência maior, que nem eu falei do narcisismo secundário, quando a criança descola da mãe, ela descobre que ela é uma outra pessoa. E quando eu descubro que eu sou uma outra pessoa, quando eu descubro que eu não preciso ficar vinculado necessariamente àqueles grupos ou aqueles que só pensam como eu, e que a diferença é possível, que a diferença inclusive pode ser sinônimo de autodesenvolvimento, de aprendizagens, aí eu cresço. Aí eu tenho uma condição de me colocar num outro patamar diferente daquele narcisista que eu estava plantado durante a minha vida. Aline Russo, no caso das crianças, seria essa a subserviência da mãe e pai, que acaba não querendo frustrar e acaba criando narcisismo? Nossa, ótima pergunta, Aline, muito legal. Olha só, a gente vive hoje numa sociedade que é uma sociedade do prazer. A gente não quer ter frustrações, a gente não quer deprimir, a gente não quer sofrer, tem que estar sempre bom. Tem a psicologia positiva que diz, pense positivo, que isso vai acontecer positivo, sorria. Tem um livro muito legal que eu já li, diz assim, sorria, você está sendo filmado. É aquela coisa assim do tipo assim, ó, eu não posso deixar com que vibrações negativas se apoderem do meu espírito, da minha alma, senão eu vou sucumbir. Pessoal, a gente tem que fazer alguns crivos, alguns filtros para esse processo, né? Porque, do contrário, eu vou ficar negando um sofrimento. Do contrário, eu vou ficar negligenciando um luto que é necessário. Para vocês terem uma ideia, eu atendi em Brasília a Mary Jane e o pai morreu num acidente aéreo e ela passou 15 anos para fazer o luto do pai, porque ela não viu. E ela negava, e ela negava, e ela negava, e não quero, não vou. Até que ela conseguiu fazer o luto e elaborar a morte para 15 anos. Então, por quê? Porque ela sempre negava, não está tudo muito bem, não está tudo bem, eu elaborei a questão do meu pai, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. Nossa. Então, assim, ó, por que eu dei esse exemplo? Porque muitas vezes, quando eu nego um sofrimento, eu nego uma dor, eu também estou negando a cura. Essa relação tem que ficar muito, muito clara para a gente, né? Não vou fazer porque vai frustrar. Bom, primeiro, a gente nunca sabe que vai frustrar ou não o filho da gente. Essa é a verdade. Por mais que a gente possa tentar dar o exemplo, a gente tem que dar o exemplo é muito bom, mas olha só, a criança tem uma subjetividade. A criança olha o mundo com os olhos dela. Ainda que os pais possam ser os exemplos, os pais vão ser os exemplos naquilo que a subjetividade da criança já começa a elaborar. Eu vou dar um exemplo para vocês, para clarear um pouco mais isso. Olha só. Chegou para mim um menino de 14 anos que foi diagnosticado pela escola com TDAH, tinha déficit de atenção, conduta antissocial, não sei o que. Nossa, veio um catatal de diagnósticos do menino. Eu falei, putz, meu Deus, será que eu vou dar conta desse caso? O menino chega para mim e aí ele começa a conversar comigo, começa a dizer como é que é a vida dele, tá. Pois bem, olha só que interessante.
o menino ele se sentia preterido na relação, o menino se sentia preterido na relação paterna. O pai queria ser jogador de futebol, era um perna de pau, não jogava nada. O filho mais velho estava na escolinha do Flamengo, coitado também, né? Não ia jogar nada, porque o Flamengo a gente sabe como é que funciona, mas tudo bem, vamos lá, vamos deixar essa questão do futebol para outro lado. E o menino jogava na escolinha do Flamengo, o menino era magrinho, era todo atleta e tudo mais. E o irmão que veio fazer terapia comigo era gordinho e tal, não sei o que, não tinha muito jeito. Pois bem, aí para minha grata surpresa, eu chamei os pais para uma conversa e falei, olha, vocês já pararam para pensar como é que vocês estão fazendo a relação com o fulano, com o John Wayne e tudo mais e tal. Quando os pais se deram conta, o pai principalmente deu conta, o que ele está fazendo com o filho, para minha grata surpresa, esse pai começa a chorar. Diz assim, Hélio, o meu filho nunca mais vai reclamar de mim. Olha que bênção, que legal que é a terapia. Nunca imaginei que eu pudesse ver, nunca tinha nem noção do que eu estava fazendo com o meu filho. Cara, muito legal. Semana que vem meu filho não fala mais disso. Pois bem, chega a semana que vem e John Wayne vai para terapia. O menino chega enraivecido, o menino chega fulo da vida, fica puto da cara, dizendo, o meu pai agora está se aproximando de mim, está querendo fazer coisa comigo, sabe por quê? Porque ele pensa que eu sou inferior ao meu irmão. Então, isso é subjetividade. O pai tentando se aproximar, o pai tentando ser carinhoso, o pai tentando ser zeloso, tentando refazer o tecido afetivo daquela relação. Olha como é que o menino entendeu. Entendeu como? Como um sentimento de fraqueza. Ele era mais fraco, ele era mais vulnerável, ele era mais frágil que o irmão. O pai agora então tinha que dar carinho e amor para ele. Por que eu digo isso? Porque por mais que a gente dê o exemplo, por mais que a gente faça tudo, por mais que a gente queira não traumatizar os filhos, a gente nunca vai ter a segurança e a certeza de que isso vai ou não acontecer. Por quê? Porque cada um de nós elabora a experiência de uma forma. Cada um de nós vai se traumatizar ou não, não necessariamente pelo que o pai e a mãe fazem, mas sim pela forma como eu interpreto, a forma como eu elaboro subjetivamente aquela relação. E aí está o grande nó que a psicanálise tentou resolver e ainda não conseguiu. Por quê? Porque para a psicanálise, todo trauma ele vai ser oriundo, todo trauma ele é originado por uma relação de um objeto de desejo que eu não alcancei. Ou seja, o famoso complexo de Édipo, né? Eu queria ter o amor da minha mãe, mas quem tem amor da minha mãe é meu pai tem o falo maior que o meu. Então eu me sinto castrado naquela relação e a partir daí eu vou buscar elaborar esse trauma, vou buscar reviver esse trauma na minha adolescência e quando eu caso, né, eu vou estar casando com alguém muito próximo da minha mãe. Eu tenho um grande amigo que ele é antropólogo, já casou 6 vezes, e diz que ele está procurando a mãe dele até hoje. Talvez não tenha achado ainda a mãe dele. Quem sabe ele possa fazer uma terapia para melhorar as escolhas dele, quem sabe, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Digo, frustrar e acabar criando o narciso. É que o narciso ele vai ser criado independente dessa frustração ou não, Aline. O narciso tem outras questões que configuram essa relação que acabam sendo... É que se eu pensar na relação, se eu frustrar, eu não crio narciso, se eu frustrar eu crio, eu vou pensar numa relação de causa e consequência. E essa relação, quando a gente fala de humanos, a gente fala de relações sociais, ela é muito mais ampla. Ela configura por outros fatores. Por exemplo, tem pessoas que podem se tornar um narciso e se salvarem a partir dessa relação narcisista. Eu dou um exemplo. Teve uma pessoa que eu atendi, uma mulher que eu atendi, Mary Jane, que eu atendi lá em Brasília, que era um caso interessantíssimo, que foi justamente pelo narciso, por ela acessar a personalidade narcísica dela, que ela conseguiu romper com o pai, romper com a mãe, que ela conseguiu ter um protagonismo na vida dela. Ou seja, muitas vezes tu não olhar para si, tu negar o teu lado narciso e tu só alimentar o teu lado eco, também pode ser prejudicial. Então, tem vários fatores que constituem essa questão do narciso. Pessoal, faltam 30 segundos para a gente acabar a nossa live de hoje.
Adorei estar aqui conversando com vocês. Muito legal, agradeço a presença de todos. Quero sugestões, quero novas pautas, novos conteúdos para a gente estar discutindo na semana que vem. Cíntia, escreve essa pergunta para mim aí, Cíntia, no meu direct.